muito se escuta que para enriquecer investindo você precisa já ter um grande patrimônio investido ou que você ganhe muito bem. Por isso que nesse vídeo eu quero responder a pergunta: dá para enriquecer investindo pouco? Para isso eu vou fazer algumas simulações, como se uma pessoa ela estivesse investindo R$100, R$200 e R$500 todos os meses. E assim nós vamos verificar qual é o patrimônio que essa pessoa conseguiu acumular durante o decorrer dos anos para chegar a essa conclusão. E para realizar todos esses cálculos, eu vou utilizar uma planilha no Excel. Então fique até o final desse vídeo que eu vou disponibilizar gratuitamente essa planilha para você realizar as suas simulações. E se você acha que esse vídeo é interessante, pode impactar outras pessoas, clica no botão de gostei, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar para mais pessoas. E aí, já clicou em curtir? Então bora pro vídeo! Para quem me acompanha aqui no canal já faz algum tempo, já sabe que eu gosto de investir com mentalidade de longo prazo. No entanto, nós temos as pessoas que fazem o que a gente chama de análise técnica, que são aquelas pessoas que ficam especulando o mercado. Elas olham para um gráfico e neste gráfico elas tentam identificar os melhores momentos de compra e os melhores momentos de venda. E assim conseguem obter lucros nas suas operações. Só que vale destacar que um estudo feito pela FGV, que a maior parte dessas pessoas que tentam realizar o que a gente chama de day trade, que é você comprar e vender no mesmo dia através da especulação, mais de 90% desses tipos de investidores acabam perdendo dinheiro. E aqueles que conseguem ganhar algum tipo de dinheiro, ter lucro no balanço mensal, é um lucro muito baixo. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas pensam em investir dessa forma porque parece ser algo muito fácil de você ganhar dinheiro. E aí, por outro lado, temos o que nós chamamos de análise fundamentalista, que é o que eu faço. Eu gosto de olhar para os ativos pensando numa mentalidade de longo prazo. Então o que eu faço? Eu olho para uma empresa, eu estudo todos os indicadores dela. Eu verifico se essa empresa ela é endividada, se ela tem uma boa lucratividade, se ela tem projeção de crescimento, qual que é o market share dessa empresa. Então eu consigo verificar tudo isso e também se ela está a um preço atrativo para realizar as minhas ordens de compra. Que assim eu me torno um sócio da empresa e eu consigo obter lucros conforme a empresa lucra. Então, se a empresa ela teve lucro, ela distribui uma parcela desse lucro na forma de dividendos para os seus acionistas e eu, como detentor de uma ação dessa empresa, eu consigo obter uma parcela desse lucro também. Diante disto, eu já quero deixar claro então que essa simulação ela vai ser realizada pensando nesse tipo de investidor, que é aquele investidor que está pensando em ser sócio das empresas para investir no longo prazo. E para realizar todos esses cálculos, eu vou precisar aí basicamente de três informações. Essas informações são o aporte. O que é o aporte? O aporte nada mais é do que a quantidade que você vai estar investindo regularmente todos os meses. Então, quando a gente pensa em investir no longo prazo, o ideal não é você pegar, juntar um montante lá, investir e deixar aquilo. Não. O ideal é você estar investindo um pouquinho todos os meses. E nós chamamos isso de aporte mensal. E nós vamos precisar também do tempo. Qual que é o tempo que você pretende deixar isso investido? Se é 1 ano, se é 5 anos, 20 anos, 50 anos. Esse é um parâmetro muito importante na hora de verificar os rendimentos de um investimento. E por fim, e tão importante quanto os anteriores, é a rentabilidade. Quanto que esse investimento meu vai render por ano? E aí, para realizar essa simulação, eu vou utilizar essa planilha que eu estou mostrando aqui agora e também ao final desse vídeo eu vou disponibilizar o link para você fazer download e realizar a simulação que você quiser aí no seu computador. Então, você vai trazer a sua realidade para essa planilha para você conseguir verificar os dados conforme a sua realidade. Então, vamos lá. Aqui em aplicação inicial, eu vou considerar então que o investidor ele está começando com uma aplicação de zero, ele está começando do absoluto zero os seus investimentos. E o aporte mensal, eu vou utilizar um valor como base, 20% do que uma pessoa ganha. Então a recomendação que nós temos é que você tente investir de 10% a 20% do que você ganha. Então eu vou trabalhar com esse valor de 20% e também depois eu vou realizar o cálculo como se fosse 10%, em cima de um valor que é o salário mínimo. Então o salário mínimo ele está na casa de R$1.000.
20% de R$1.000 é R$200. Então vamos supor que uma pessoa ela recebe um salário mínimo e ela está conseguindo investir 20% desse salário mínimo, que é R$200 todos os meses. Eu vou inserir os R$200 aqui na planilha e na taxa de rentabilidade eu vou utilizar como valor 10%. Eu não vou dizer se isso é difícil ou fácil de ser obtido. No decorrer do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso e inclusive vou mostrar qual foi a rentabilidade da minha carteira de investimentos no ano de 2020, para a gente ter aí um comparativo se esse valor está dentro ou fora da realidade quando a gente investe em ações. Então eu vou digitar 10% aqui e agora aqui em tempo eu vou começar no tempo de um ano, para a gente entender aqui como funciona a planilha inicialmente. Então veja que em um ano que você está investindo, você teria investido um total de R$2.400, ou seja, esse é o valor que você tirou do seu bolso para investir. R$200 por mês, vezes 12 meses, vai dar aí R$2.400. E devido a essa taxa de rentabilidade em um ano, você teria recebido R$ 108,11 de rendimentos através dos seus investimentos, totalizando aí R$ 2.508,11. Só que quando a gente quer montar um patrimônio para viver de renda com os nossos investimentos, não é em um ano que você vai conseguir fazer isso. Nós vamos ter que analisar janelas muito maiores. Então, só para você ter uma ideia, uma pessoa que começou a investir com 25 anos, que eu acho que é uma idade bem satisfatória, porque a maioria das pessoas elas terminam um curso de graduação lá com 22, 25 anos, e aí sim, quando ela começa a receber uma renda maior, ela tende a querer investir para montar um patrimônio pensando aí no seu futuro. Então você pensa, uma pessoa que começou a investir com 25 anos, ela vai levar aproximadamente 40 anos para atingir a sua aposentadoria com o INSS. Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa que está começando agora, por esse ponto de vista, ela vai ter muito tempo na sua vida para poder se aposentar. E pensando nesses 40 anos, só para eu conhecer um pouco mais de vocês, deixa nos comentários aí se você tem condição de passar 40 anos investindo até se aposentar ou se você não consegue. Você tem menos tempo, talvez 30 anos, vai conseguir passar 20 anos ou apenas 10 anos investido. Deixa aí nos comentários que eu gostaria de ver isso depois. Então vamos começar a avançar os anos aqui. Inicialmente eu vou colocar 10 anos para a gente verificar. Com 10 anos você teria investido um total de R$24.000 e teria acumulado um montante de quase R$40.000. Quando eu aumento para 20 anos, você já sobe ali para um patrimônio de aproximadamente R$143.000. E veja que nesse momento já começa a ficar muito interessante, a gente já começa a sentir o efeito dos juros compostos, porque você investiu R$48.000, só que você conseguiu acumular R$143.000. Isso mostra o quê? Que os rendimentos, os juros que você recebeu através dessas aplicações no decorrer dos anos é muito superior à quantidade que você investiu. Porque o que acontece com os juros compostos? Aquele rendimento que você recebeu lá no primeiro mês, então vamos supor que você recebeu um rendimento de R$10 lá no primeiro mês, no primeiro ano que você fez o seu investimento. Esses R$10, eles vão continuar rendendo nos próximos anos, formando aí uma bola de neve cada vez maior. Por isso que o tempo é um fator muito importante na hora de investir. Quanto maior o tempo, maior é o retorno dos seus investimentos. E quando a gente sobe aí para 30 anos, já fica maior ainda. A gente já conseguiria atingir um patrimônio aí de aproximadamente R$400.000. E subindo para 40 anos, você teria atingido o tão sonhado R$1 milhão. E o mais fantástico disso é que você teria investido menos de R$100.000 e mesmo assim, porque você teve a disciplina de todo mês investir R$200, conseguiu estudar para conseguir ter uma rentabilidade atrativa de 10% ao ano, você conseguiria ter acumulado R$1 milhão no decorrer desse tempo. Veja então através da simulação que basicamente 90% do patrimônio que você acumulou, ele não saiu do seu bolso, ele saiu dos rendimentos dos seus investimentos. E aí uma dúvida que você pode ter: quanto é que eu vou receber de rendimento se eu pegar esse valor e deixar investido? Nesse momento, quando você acumula um patrimônio que você acha que é suficiente para você viver de renda, o interessante é você alocar esse patrimônio em investimentos que vai lhe proporcionar rendimentos mensais. E um bom investimento que lhe proporciona isso é os fundos
fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% das suas receitas na forma de rendimentos. Então, se você tem cotas de um fundo imobiliário, você vai receber rendimentos mensais conforme esse fundo imobiliário vai tendo lucro. Então, aqui na minha planilha eu vou simular esses rendimentos. Eu vou colocar aqui o patrimônio acumulado, que foi lá um pouco mais de R$1.100.000, e os fundos imobiliários, eles estão apresentando nesse momento uma rentabilidade muito próxima de 0,5% ao mês. Tem fundo imobiliário que é um pouco mais, tem outros que é um pouco menos. E isso seria uma rentabilidade de aproximadamente 6% ao ano. Dessa forma, você iria receber aproximadamente R$5.550 por mês. Então vamos recapitular aqui. Se você foi uma pessoa bem disciplinada, conseguiu investir R$200 todos os meses durante 40 anos, você teria conseguido acumular um pouco mais de R$1 milhão. E se você tivesse vendido esses investimentos, que talvez estariam em ações, fundos de investimentos, ETF e outros ativos, você tivesse vendido tudo isso e teria alocado em fundos imobiliários, é bem provável que você teria um rendimento mensal de aproximadamente 5.500. E agora vamos fazer mais duas simulações. Vamos pensar alguém que conseguiu juntar um pouco mais e alguém que não conseguiu juntar o suficiente, esses R$200. Vamos supor que a pessoa, baseado ali no salário mínimo, ela conseguiu juntar 10% do que ganha, ou seja, cerca de R$100 por mês. Vamos tentar verificar quanto que essa pessoa conseguiu acumular? Inserindo aqui na planilha R$100, a gente observa que a pessoa ela teria acumulado a metade, né? Faz todo sentido, porque ela aportou a metade de quem aportou R$200, então ela conseguiu acumular um patrimônio que é a metade desse valor e logo ela vai ter uma renda mensal que é a metade, que é cerca de R$2.775 por mês, caso ela tivesse alocado esse patrimônio acumulado em fundos imobiliários também. Então veja, para você ter uma referência, você pode utilizar esses R$100 como um parâmetro. Então se você consegue R$1.000, pega esse patrimônio e multiplica por 10 para você saber o quanto que você conseguiria acumular nessas mesmas condições. Mas para a gente deixar isso um pouco interessante, vamos supor que você está conseguindo investir um pouco mais. Então você consegue investir R$500 por mês. Vamos ver até onde você conseguiria chegar com esses investimentos de R$500 por mês. Você teria então acumulado aproximadamente R$2.700.000, quase R$2.800.000 na verdade. E isso lhe daria uma renda mensal de quase R$14.000, um valor muito maior do que os anteriores. E antes de eu disponibilizar o link dessa planilha para você, eu vou realizar mais uma simulação muito interessante. Imagine que essa mesma pessoa que está aportando R$500 por mês, ela pensou em estudar mais. Então ela está lendo muito, está estudando bastante sobre investimento, está analisando as empresas melhor do que ela analisava antes. Ela conseguiu aumentar a sua rentabilidade em menos de 0,5% ao mês, atingindo aí cerca de 5% ao ano. Então ela que tinha uma rentabilidade antes de 10% passou para 15%. Quanto será que ela teria acumulado ao final desses 40 anos de investimentos? A taxa Selic, que ela caiu muito no decorrer dos últimos tempos e ela está em 2% neste momento que eu gravo o vídeo, a poupança está rendendo cerca de 1,4% ao ano. Então uma grande dúvida é se 10% e 15% de rentabilidade ao ano é possível ou não. Pensando em ações, nós temos um índice chamado de índice Bovespa. O índice Bovespa ele representa aproximadamente as 70 maiores ações brasileiras que são negociadas. E para você ter uma ideia, a rentabilidade do índice Bovespa média anual dos últimos 50 anos foi de quase 12% em dólar. Isso quer dizer o seguinte, que em média a bolsa brasileira ela rendeu cerca de 12% ao ano na base dólar. Então esse valor ele está acima dos 10% que nós estávamos simulando. No entanto, rentabilidade passada também não é garantia de rentabilidade futura. Pode ser que os próximos anos o índice Bovespa ele não tenha essa mesma performance que ele teve nos anos anteriores. E eu acredito que quando você monta uma carteira de investimentos diversificada, você consegue performar acima do índice Bovespa. Não vou dizer que isso é fácil, mas com conhecimento técnico isso é totalmente possível. E por isso eu vou até ilustrar trazendo aqui a minha carteira de investimentos. Este gráfico ele mostra a minha carteira de investimentos no ano de 2020. Então veja que ela chegou a atingir lá no início do ano
cerca de 6,71% de rentabilidade. E aí ela caiu muito, sendo que em março atingiu a mínima de 41,23% negativo. Se eu não tivesse uma estratégia muito bem definida, é provável que eu tenha vendido tudo aqui no desespero, mas não. Eu utilizei a minha estratégia de investimentos, os meus fundamentos, eu até aproveitei essa oportunidade para tentar comprar um pouco mais de ações, visto que ela tinha caído muito. Certamente isso teve um resultado muito positivo, porque a minha carteira de investimento ela veio performando positivo e fechou o ano com 21,88% de rentabilidade. Isso foi cerca de 20 pontos percentuais acima do índice Bovespa e acima da poupança. O que a minha carteira de investimentos rendeu no ano de 2020 é aproximadamente 10 anos de rendimentos da poupança. Só para mostrar como que a poupança é um péssimo investimento nos dias de hoje. E além disso, 2020 foi um ano muito difícil para quem investe em renda variável. Só a gente vê o índice Bovespa, que fechou numa rentabilidade muito próximo da poupança. Então, se no ano de 2020 você está tendo uma rentabilidade positiva na sua carteira de investimento, eu já deixo aqui os meus parabéns para você. Então vamos lá, o objetivo de ter mostrado essa parte gráfica aqui dos meus investimentos pessoais é mostrar para você que é possível sim ter uma rentabilidade maior, mas isso vai depender de muito estudo, não é fácil isso, não acredite que é fácil você ter 15% ao ano, mas é possível. A minha meta é ter 15% ao ano, eu sei que isso não é fácil, mas eu estou sempre estudando, estou procurando novas empresas, fazer uma gestão da minha carteira de investimentos para conseguir 15% ao ano em média no longo de vários e vários anos de investimento. Então agora vamos fazer a simulação aqui, vamos supor que esse mesmo investidor que estava aplicando lá R$500 por mês, ele conseguiu aumentar a sua rentabilidade para 15%. E aí, será que como que ficou esses investimentos? Quando eu aumento aqui para 15%, a gente observa que o patrimônio sobe significativamente, indo para 11 milhões de reais, basicamente 11 milhões e 400 mil, na verdade. E o mais fantástico disso, que o investidor ele teria aplicado cerca de 240 mil reais, basicamente um apartamento popular, e teria acumulado mais de 11 milhões de reais. E isso aplicado naqueles mesmos fundos imobiliários a 6% ao ano, estaria lhe rendendo uma renda mensal de aproximadamente 57 mil reais. Então olha que fantástico, se você tem a condição de investir R$500 por mês e você tem conhecimento para investir, para ter uma rentabilidade boa, e claro, e também tem esses 40 anos pela frente aí para poder estar investindo, você pode se aposentar com uma renda mensal muito alta. Dizem que quem vê uma simulação dessa se sente mais motivado a começar a investir. Então, se você viu esse vídeo até o final, certamente você vai ter uma maior disposição para melhorar os seus investimentos ou até mesmo para começar a investir. Então, se você viu esse vídeo até aqui, manda aí um hashtag até o final nos comentários para eu saber quantas pessoas assistiram esse vídeo até o final. E como prometido, o link dessa planilha tá na descrição desse vídeo. Basta você procurar o link ali na descrição, clicar nele que você vai conseguir ter acesso a essa planilha. Mas antes de fazer isso, lembra de clicar no botão de gostei e se inscrever nesse canal, que toda semana eu posto vídeo novo aqui para você estar assistindo. Então um abraço e até mais!